Hello guys, my name is Felipe, eu sou o facilitador do inglês e comigo você fica fluente de vez. O que a gente vai ver nessa aula aqui? Duas formas de usar o it's been, que é o present perfect, e quando a gente aprende a gramática através de estruturas que nos ajudam a formar frases, o negócio fica muito mais simples. Você vai ver que isso aí parece um negócio, meu Deus, o been com o it's, eu não entendo o que é o it's, o que é o s, o que é o been. E aí a gente acha que é um bicho de 7 cabeças, mas eu vou te ensinar como estrutura. Tem dois usos do it's been, ok? E a gente vai aprender com essa música aqui, vê se você conhece, ó. Na primeira parte que ela usa o it's been, ela canta isso aqui, olha só, você vai escutar 3 vezes, depois a gente vai analisar, depois eu coloco mais 3 vezes, aí eu coloco a próxima, escuta aí. It's been 7 hours and 50 days. It's been 7 hours and 50 days. It's been 7 hours and 50 days. Dei uma pausa ali para fazer um cafezinho, mas já estou de volta, né? Então o que ela fala aí nessa parte da música? It's been 7 hours and 15 days. A primeira tradução, o primeiro uso do it's been é aquele faz tanto tempo. Esse faz é o it's been. Só isso. Então, quando você fala assim, faz 15 dias, faz 2 horas, faz 3 dias, faz 1 ano, faz 10 anos, vai ser o it's been. E é o que ela está usando aqui. Né? Quando ela fala assim, it's been 7 hours and 15 days, é porque faz 7 horas e 15 dias. Já faz 7 horas e 15 dias. E aí ela continua, né? Since you took your love away. Desde que você levou o seu amor embora. E aí, olha só, preste atenção nisso aqui. Tá? Opa, calma aí. Preste atenção nisso aqui. It's been, né? A gente usa, como é que é? It's been tanto tempo, desde que, e esse desde que é o since, mais uma frase no passado. E aí eu vou colocar em cores aqui para você observar isso aqui que eu tô fazendo. Ó. É isso aqui que eu ia fazer, gente? Não, não é isso não. Tá? Amarelo. Ó, amarelo. E aí você vai colocar faz quanto tempo? 10 dias, 3 dias, né? No caso aqui dela é 7 hours and 15 days. 7 hours and 15 days. Vou colocar de laranja aqui. Calma aí que eu sou meio lerdo com isso aqui. Aí vem o since, desde que o quê? Faz 7 horas e 15 dias desde que o quê? O quê? Aí vem o since. Vou colocar aqui azul. Um azul bem pouco cheguei, né? Legal. E aí vem a frase no passado. You took, você levou o seu amor embora. You took, vou colocar esse rosinho aqui. You took your love away. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. E aí eu vou te mostrar outros exemplos com isso aqui. Tá vendo, né? It's been, tanto tempo, desde que é o since, frase no passado. Agora olha só os outros exemplos. Tá? Coloquei outros aqui, mas vamos lá. It's been, ó, it's been, faz... Qual é o tempo aqui? A while. A while significa um tempinho, né? Então, a while. Tenta repetir comigo enquanto eu tomo um café aqui, ó. A while. Meu Deus, está quente, hein? Mas tudo bem, não tem problema não. It's been a while since... Frase no passado. We talked. Ou seja, faz um tempinho desde que nós conversamos. Desde que since we talked, né? Frase no passado. It's been a while since we talked. Repeat. It's been a while since we talked. Ok, very good. Vou colocar mais um exemplo aqui. Vai passar uma moto fazendo uma barulhada aqui, né? Eu tô gravando aqui no horário de pico, mas não tem problema não. Ok? It's been, ó, faz, it's been, quanto tempo? A year. It's been a year since, frase no passado, since I started learning English. Faz 1 ano desde que eu comecei a aprender inglês. It's been a year since I started learning English. Repeat. It's been a year since I started learning English. Very good. Amazing. Tá vendo como é que é um padrão simples?
Quando você observa isso aqui, você precisa saber o que isso aqui é o it has, tá? É o present perfect, it has. Mas você não precisa saber que o has é o auxiliar, que não sei o que. Não. Aprende dessa forma. It's been a year since I started learning English. Vou coloquei mais alguns exemplos aqui, ó. It's been 2 hours, ó. It's been... Quanto tempo? 2 horas. It's been 2 hours. Faz 2 horas. Desde que, since, frase no passado. I called you. Faz 2 horas desde que eu te liguei. It's been 2 hours since I called you. Got it? It's been 2 hours since I called you. Repeat. It's been 2 hours since I called you. Very good. Amazing. Eu sei que você está conseguindo repetir aí. Ah, mas está muito rápido, eu não consegui repetir. Depois você assiste a aula de novo, né? Ó, mais uma aqui, ó. It's been faz quanto tempo? 3 days. It's been 3 days since, ó, desde que, frase no passado. I watched this movie. I watched this movie. It's been 3 days since I watched this movie. It's been 3 days since I watched this movie. Repeat. It's been 3 days since I watched this movie. Faz 3 dias desde que eu assisti esse filme, né? Coloquei vários exemplos aqui para não ter problema. Olha só, isso aqui que interessante, ó. Olha isso aqui. It's been quanto tempo? 3 years. It's been 3 years since, mais frase no passado. Ó, mas eu fiz isso pela primeira vez. Faz 3 anos desde que eu te conheci pela primeira vez. A gente coloca um I first e a palavra no passado. It's been 3 years since I first met you. Faz 3 anos desde que eu te conheci pela primeira vez. It's been 3 years since I first met you. Se, por exemplo, a primeira vez que eu assisti esse filme. It's been 3 years since I first watched this movie. Got it? Good. Ok, vamos falar isso aí. It's been 3 years since I first watched this movie. Repeat. It's been 3 years since I first watched this movie. Very good. Vamos lá, para a próxima. Eu tenho que tomar meu café, senão ele vai esfriar. A última aqui, a última desse exemplo. It's been 2 hours. Ó, it's been, faz quanto tempo? 2 hours. Since, desde que eu falei com você pela última vez. Lembra que no outro exemplo, quando eu tinha feito isso pela primeira vez? Aqui é quando eu fiz pela última vez. Aí vai ser I last talked to her. Né? Faz 2 horas desde que eu conversei com ela pela última vez. Esse pela última vez é o last depois do I. It's been 2 hours since I last talked to her. It's been 2 hours since I last talked to her. Repeat. It's been 2 hours since I last talked to her. Very good. Entendeu? Simples. Vamos lá para a próxima, que ela também utiliza o it's been, mas é numa outra construção. Nessa aqui, ó. Escuta aí. It's been so lonely without you here. 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 Olha só, perceba que depois desse it's been, não tem o quanto tempo, não tem um negócio de tempo aí, não tem 2 horas, 3 horas, 1 ano, nada disso. Tem aí so lonely, e so lonely é tão solitário, né? Então quando ela fala assim, ó, it's been so lonely without you here, ela quer dizer tem sido, né? Tem sido tão solitário, solitário sem você aqui. Tem sido tão solitário sem você aqui. Então o it's been, ele também pode ser o tem sido. Ai, Felipe, mas quando que eu sei que é o faz e quando que eu sei que é o tem sido? É para ver o contexto da frase, né? Quando tiver um período de tempo logo depois do it's been, isso quer dizer que faz tanto tempo. Quando não tem, é outra coisa. Tem sido tão solitário sem você aqui. Got it? Então tem sido alguma coisa, essa situação tem sido alguma coisa. Nesse caso aqui,
é so lonely. Olha os exemplos que eu coloquei aqui para você, tá? Coloquei vários aqui, vários, tá? Deixa eu separar aqui para ficar tudo organizado. Ok, it's been, tem sido hard, difícil. It's been hard, tem sido difícil. It's been hard, tem sido difícil fazer alguma coisa. Aí vai ser o to study English. It's been hard to study English. Olha aqui, hard to study English. It's been hard to study English every day. Repeat. It's been hard to study English every day. Tem sido difícil estudar inglês todos os dias. It's been hard to study English every day. Repeat. It's been hard to study English every day. Got it? Ou então é que ele faz tanto tempo, ou é tem sido, falando de uma situação. Putz, tem sido muito difícil, tem sido legal te conhecer, tem sido maravilhoso morar aqui. Esse tem sido que a gente inicia a frase. Olha só, mais um exemplo. Tipo, você tá passando por uma situação no trabalho, né? Vamos falar assim, você tá passando por uma situação no trabalho, e aí você contou isso pro seu amigo, né? Aí depois de uma semana, 2 semanas, o seu amigo vem e pergunta pra você, e aí, como é que tem sido lá na sua... How has it been there at your work? Como é que tem sido lá no seu... How's things at your work? Como é que estão as coisas, né? How are things ou how's things? Tanto faz. How's things at your work? Como é que vocês estão... Como é que estão as coisas lá no seu trabalho? Deixa eu... Já tá melhorando a quentura, né? Como é que tem sido lá? Como é que tá pegando lá no seu trabalho? Aí você fala assim, putz, tem sido muito complicado. A situação, tá vendo? Você tá falando da situação. Tem sido uma característica. Tem sido very complicated. It's been very complicated. Repeat. It's been very complicated. Amazing. Simples. Simples. Precisa criar problema com o inglês? Precisa criar problema com o inglês. Ele é simples. Ele é simples, tanto que eu tenho certeza que essa frase aqui, ela... Vou até mudar aqui, calma aí, não, calma aí. Tenho certeza que essa frase aqui, ela transmite o seu pensamento. It's been nice, ou eu posso falar assim, tem sido legal. It's been nice, ou assim, tem sido tão legal. It's been so nice to learn English, né? Eu troquei ali. To learn English with Philip. It's been so nice to learn English with Philip. Tem sido tão legal aprender inglês com Philip. Eu tenho certeza que você pensa isso. Se você tá aqui, é porque você pensa isso. Você não pode estar aqui e me odiar. Você tá aqui porque você acha legal estudar inglês. It's been so nice to learn English with Philip. Tem sido tão legal aprender, tem sido tão legal fazer, aprender, ir, assistir, jogar. Aí vai ser o to learn, to play, to go, to watch. It's been so nice to learn English with Philip. Repeat. It's been so nice to learn English with Philip. Very good. Vamos lá aqui para mais um exemplo. Eu acho que é o último. É o último, né? Quando eu estiver falando sobre uma coisa, né? Esse it's been é essa coisa que eu tô falando, né? É essa situação. Então, se eu chegar e falar assim, it's been a crazy ride, eu tô falando da minha vida, tá? Da minha vida. It's been a crazy ride, but I love it. Tem sido um passeio louco, mas eu amo, né? Eu a amo, a minha vida. Eu tô falando da minha vida. Então, a minha vida tem sido um passeio louco. It's been a crazy ride, but I love it. Só que eu também... É a mesma coisa que eu estivesse usando esse it, é a mesma coisa que o life. Entendeu? Então, se eu quiser falar assim, a vida tem sido, eu vou trocar o it pelo life. Life's been a crazy ride, but I love it. It's been a crazy ride ou life's been a crazy ride. Porque esse it é essa coisa que a gente está falando sobre ela. Entendeu? Pode ser a vida, a situação no trabalho, enfim. Né? Qualquer essa situação que a gente está falando é o it. Então, ou eu falo o it ou eu falo a situação em si. Life's been a crazy ride, but I love it. A vida tem sido um passeio maluco, mas eu a amo, né? Eu amo a vida. Se você chegou até aqui, eu quero que você deixe aí nos comentários para eu saber que você chegou até o final. Que você não só entrou no vídeo e ficou ali assistindo e saiu no meio do vídeo, não.
Quero saber que você está levando isso a sério. Comenta aqui, deixa nos comentários. It's been so nice to learn this way. Tem sido tão legal aprender desta forma. This way, né? This way é desta forma. It's been so nice to learn this way. It's been so nice to learn this way. It's been so nice to learn this way. Ok? Lembrando que essa aula aqui não fica no ar por muito tempo, hein? Essa aula vai sair do YouTube, depois vai ficar só lá disponível, que nem todas as outras aulas, para os alunos do mini hábito do inglês. Ok? Então comenta aí. It's been so nice to learn this way. That's it. And see you.